Fala, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre pregação, como preparar um sermão bíblico bem simples, objetivo. Eu quero aqui ser o mais objetivo possível para te ajudar a colocar, organizar todas as ideias, as bases bíblicas e tudo o assunto que o Espírito Santo ele tem ministrado no teu coração. Então você que está aqui, que deseja pregar, não só na igreja, mas em grupos pequenos, na faculdade, enfim, esse vídeo é para você, porque nós vamos utilizar um método bem simples aqui e bem objetivo para que você possa montar as suas pregações e pregar com muita clareza tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Eu pensei em um método bem simples, é claro que eu não inventei esse método, eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele, em uma das suas aulas, ele fala sobre a pregação expositiva, e é a que eu mais gosto e é a que eu mais recomendo. Nós temos alguns tipos de pregações, expositiva, textual e temática, mas hoje eu quero falar só sobre a expositiva, porque eu acredito que é ela que é a mais objetiva, centrada na palavra. Não que as outras não sejam, mas eu acho que ela é a mais que tem o apoio bíblico, evita muitas heresias, porque você não corre do texto, e isso é muito importante. Então eu utilizo um método que é o LEA, que significa L de leitura, o E de explicação do texto e o A, que é a aplicação. Então você tendo esses três elementos em harmonia, você vai dar toda a liberdade para que o Espírito Santo ele ministre sobre a sua vida e ele use a sua vida para ministrar aos outros também. Então vamos lá, vamos falar sobre esse método bem legal e interessante, porque eu acho que vai te ajudar muito na sua caminhada nesse ministério da palavra que o Senhor nos confiou. Amém? Antes de nós entrarmos na explicação do L, E e o A, eu gostaria de fazer algumas recomendações aqui. Primeiro, sempre quando você for pregar, é sempre importante que você domine o texto que você está pregando, que você vai recitar, enfim, pregar. É importante que você entenda bem aquilo que você está falando. Então, uma das formas para te ajudar aqui leia em diversas versões bíblicas, para que você possa dominar ainda mais o texto. Então, procure versões acessíveis. Eu gostaria de recomendar três que eu gosto muito, que é a NAA, NVT e a NVI. E, inclusive, eu tenho uma Bíblia de estudo aqui, que é da NAA. Eu gosto muito dessa Bíblia. Ela traz muito contexto bíblico, fotos, imagens de regiões, é bem autoexplicativa e eu gosto bastante dela. Eu uso ela muito como apoio. É uma linguagem que já é, eu gosto muito e também eu comprei ela especificamente porque ela tem um conteúdo muito rico de estudo. Então, fica aqui a minha recomendação para que você tenha também uma Bíblia de estudo. É claro que se você não tem uma Bíblia de estudo, não significa que você não está apto para pregar, muito pelo contrário. Isso aqui é um apoio para que você possa pregar. É claro que na internet tem vários estudos também, mas eu sempre gosto dessas Bíblias no papel, que ela nos ajuda no manuseio e tudo mais, e a fonte é a própria palavra, então nos ajuda muito mais, tá bom? Então aqui é só uma recomendação, um apoio a mais para que você possa enriquecer ainda mais a sua pregação. Então vamos lá para o método LEA. É, Começando pelo L, que significa a leitura do texto. Gente, toda pregação ela não começa pelo tema. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas nenhuma pregação começa pelo tema e eu vou dar algumas razões para que você não utilize o início da sua pregação pelo tema. Porque todas as vezes que você pensa em um tema, a Bíblia ela é um conjunto de livros, então é uma biblioteca de livros. Então é claro que um tema ele vai ter em vários momentos, em vários capítulos, em vários livros diferentes. Porém, o perigo de você começar pelo tema é que você começa já querendo apoiar uma ideia que você tem. Pode ser que até adultere o texto, corra do real sentido do texto para que o seu tema seja apoiado. Porque, na verdade, o que vai mudar não é o tema, mas é o contexto da leitura que você está fazendo. Então, sempre quando você for pensar em uma pregação, comece sempre pelo texto, leia o texto, procure entender o texto, o contexto
do que você está lendo, as regiões, as pessoas que foram citadas, os utensílios que foram citados, o ano, a época, por que disso, por que passou por aqui, por que passou por ali, por quê? Porque quando você tem um contexto entendido, o tema ele sai do próprio texto. Então você não precisa forçar nada, você não precisa encaixar nenhum versículo bíblico para apoiar o seu tema, porque o tema já está dentro do texto. Então comece sempre pelo texto, leia o texto. E é por isso que eu gosto muito da pregação expositiva, porque a pregação expositiva ela é a leitura da exposição do texto. Então você lê o texto, expõe o texto e pega todos os tesouros, as riquezas desse texto e trabalha em cima dele. É claro que você pode puxar também outros versículos para apoiar aquilo que você está lendo, mas a ideia central é o contexto que você está lendo, ok, gente? Então, a leitura é mais importante, o texto é mais importante que o tema. Depois, o tema ele acaba sobressaindo mesmo do próprio texto que você está lendo, tá bom? Então, vamos começar pelo L de leitura. Gente, sempre leia o texto. Talvez você que está me ouvindo aqui, você já viu vários preleitores pregando e aí você está esperando abrir a Bíblia para ler e ele fica falando, ou então ele lê um versículo simples e aí ele começa a entrar na vida dele, vai para um lado, vai para o outro, vai para o norte, sul, leste, oeste, aí no fim ele não explica o texto nenhum, não lê nada, pegou só um versículo para apoiar aleatoriamente, está falando um monte de coisa. Isso não é uma pregação. Então por isso que é sempre importante quando nós vamos pregarmos, independente se é na escola, na igreja, no grupo pequeno, é importante que se leia o texto. Por quê? Porque dentro do texto nós vamos encontrar toda a direção do Espírito Santo para a nossa vida. A Bíblia, ela é justamente um conjunto de livros e cada livro tem a sua história. Nós temos os livros históricos, os poéticos, nós temos os livros proféticos. Então, cada livro tem a sua história, tem a sua narrativa. Por mais que a narrativa atual, tudo liga a Jesus, mas cada livro tem a sua história. E você precisa ler o texto, dominar o texto para entender o que está sendo falado lá. Então é muito importante começar lendo o texto. Quando você for pregar, leia o texto para que todos aqueles que estão te ouvindo entendam o que você está falando. Então L de leitura. Leia, aproveitando a leitura, leia em uma linguagem acessível. Eu já te dei aqui 3 opções, NA, NVT ou NVI. Você pode ler para que você possa entender e que, além de você mesmo fazer um estudo de entendimento, é bom para que as pessoas entendam. Não tente querer falar bonito, ler bonito, aquelas versões, buscar se usar aquelas coisas mais difíceis, esquece isso. Faça o simples. A ideia não é você ser extraordinário, uau, super intelectual. A ideia é que você seja o caminho para que a mensagem ela seja passada de uma forma simples, objetiva e que as pessoas entendam. Então, descomplique o seu texto, descomplique a sua leitura para que o outro possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar através de você. Então, falando também da leitura, o último ponto aqui é domine o texto que você está lendo. É muito importante, você que vai começar a pregar, que você tenha a autoridade de entender o que o texto está querendo falar. Qual é a mensagem por trás? Qual que é o contexto por trás? Por que está acontecendo tudo aquilo? A igreja não pode descobrir isso sozinho. As pessoas não podem descobrir isso sozinho. Você que está sendo a boca de Deus precisa estudar, saber, ter a clareza, o domínio total sobre o texto. Leia em diversas versões. Pega uma Bíblia de estudo, como eu citei aqui, ó, leia. Procure estudos, leia em mais versões, 3, 4 versões, até que você tenha o domínio total do texto que você está lendo, tá bom? E vamos agora para o E de a explicação. Eu já falei um pouco, mas tem algumas coisas importantes também que eu gostaria de frisar. Quando a gente fala de leitura, o L e o E de explicação, é importante que você entenda o contexto, por quê? Porque quando nós lemos um texto, uma passagem bíblica, a passagem bíblica ela é muito rica, ela tem muitas informações. O contexto da época ajuda muito, os utensílios ajudam muito, as pessoas, cada citação ajuda muito, a época que foi escrita, a cultura que era estabelecida naquela época, a língua que era falada naquela época. Então isso ajuda muito para que
traga uma clareza total. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine não, na verdade, sabe aquela palavra que você entra no culto, aí o pregador abre a Bíblia, lê um texto, aí você pensa, poxa, eu já li esse texto milhões de vezes, eu já fiz vários estudos, eu já sei o que ele vai pregar sobre A, B, C, você já cria um mapa na sua cabeça. E aí o pregador começa a pregar e ele pega uma parte, uma palavra e ele explica, pega todo o contexto daquela palavra e aplica no texto. Aí você que está ouvindo pensa, uau, eu nunca tinha ouvido isso antes. Isso é uma revelação divina. Ele está falando que ninguém está falando. Não, na verdade não é isso. Na verdade, essa pessoa, ele simplesmente está explicando todo um contexto do texto que está sendo lido. E é algo sempre que vai chamar a atenção, vai sobressair. Então, por isso que a gente toma aquele choque pensando, nossa, eu nunca li isso, eu nunca ouvi isso. Eu estava numa conferência com alguns amigos, a conferência da Dunamis, o ano passado, e a primeira pregação foi da pastora Júnia Hayashi, e ela estava pregando sobre as lamparinas, né, sobre as virgens, as 10, que eram 5 prudentes e 5 imprudentes. E aí foi engraçado que ela começou e um olhou para o outro e pensou, a gente já sabe mais ou menos o que está querendo dizer, só que ela foi tão profundo na lamparina, sobre a palha, sobre o fogo. Nossa, foi uma pregação extraordinária. Um olhou para o outro e pensou, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. Aí a gente pensa, uau, o que aconteceu? Ela simplesmente foi profundo no texto, pegou o contexto, explicou o que aquilo queria dizer e trouxe essa revelação para aquela conferência e foi extraordinária. Então a explicação do texto, ela envolve a cultura, a língua, as pessoas. Então tudo que você puder extrair do texto, eu geralmente quando eu estou lendo algum texto, algo sobressai, eu sempre pego e começo a pesquisar no grego quando é no Novo Testamento, no hebraico quando é no Antigo Testamento, eu vou buscando, eu vou correndo atrás, e aí vai trazendo mais informações, vai ligando aqui, vai ligando lá. Então é muito importante que você, além de explicar, traga a explicação contextual também do texto, que ele vai trazer muita revelação do Senhor. Parece algo simples, mas é algo simples que pode transformar a vida de todos aqueles que estão te ouvindo e também a tua vida, tá bom? Então, além de ler, explique detalhadamente o texto, não corra, não tente forçar nada, não tente apoiar uma ideia que você tinha, seja fiel ao texto, explique o texto, porque o Senhor é Ele que vai trazer toda a revelação e o impacto na vida das pessoas. Não fique utilizando de palavras de efeito para querer impressionar e aplausos, não. Deixe que o Espírito Santo, através da sua palavra, ele mova cada coração em nome de Jesus. E por fim, nós temos o A, que é extremamente importante, que é a aplicação do texto. Eu li o texto, eu expliquei o texto, agora eu preciso trazer uma aplicação. A aplicação seria você trazer para a vida real de todos aqueles que estão te ouvindo. É o famoso ouvir e praticar a palavra. A aplicação é a prática. É você trazer para as pessoas que estão te ouvindo a prática, a conduta, a vivência, apontar e falar, é esse o caminho que o Senhor tem para nós. É possível vivermos assim, é possível andarmos dessa forma, porque a palavra de Deus nos assegura isso. Então a aplicação é onde ela vai trazer aquela inquietação para a igreja, sabe? É onde vai trazer aquele gás, aquele momento da igreja pensar, uau, eu quero viver isso, eu vou viver isso, é possível, glória a Deus, vamos nessa. Então o pregador, ele também é responsável para trazer a aplicação do texto, porque não significa nada você só ler e você explicar se você não aplicar, trazer a realidade na vida das pessoas. É você pegar um texto, explicar o texto, ler o texto e você falar assim, gente, é possível, é isso que o Senhor espera de nós, é só fazermos isso, isso e aquilo, porque nós viveremos isso, isso e aquilo. Então a aplicação, ela está bem próxima do apelo, é onde você leva as pessoas a praticarem a palavra. E aqui na aplicação é onde entra o teu testemunho, é onde entra a tua vida também, é onde você pode falar aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você já viveu, para trazer um gás ainda para que as pessoas que estão te ouvindo pensem, é possível, se ele está vivendo, se ele viveu, eu também posso. Porque essa é o resumo de uma pregação. Não é só você falar e falar e falar, mas é você falar e mostrar o caminho para que as pessoas possam praticar tudo aquilo que o Senhor
tem para a vida delas. Amém? Então, o contexto, o geral, é isso. O método Leia, eu gosto bastante. Eu espero que isso tenha te ajudado. E eu peço também para que você coloque aqui nos comentários se isso de fato te ajudou. E se você tiver mais algumas sugestões de vídeos como esse, coloque aqui também, porque eu estarei lendo cada um. E vamos nessa. Espero que tenha te ajudado, que você possa pregar com alegria, com ousadia. É claro que nós falamos de 3 coisas importantes, mas acima de tudo, o mais importante é você orar ao Senhor, buscar o Senhor, pedir todo o discernimento, pedir toda o poder do Espírito Santo, para que não fique só em sabedoria humana, mas que seja pelo poder do Espírito para você pregar essa palavra maravilhosa e ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Falou, falou.